Bom dia a todos. Eu sou o professor Paulo Governani, todo mundo me conhece por Paulinho. Estarei aqui com vocês alguns módulos para discutirmos um pouco sobre a importância e a aplicabilidade da bioestatística nas pesquisas em ciências de saúde e em ciências biológicas. Eu sou formado em odontologia pela UFC, especialista em atendimento odontológico a pacientes especiais e com mestrado e doutorado em odontologia. Atualmente sou orientador dos programas de pós-graduação em ciências odontológicas da Unicristos, do programa de pós-graduação em odontologia da UFC, sou membro do programa de pós-graduação em oncologia e bioestatística do Instituto do Câncer de Ceará e colaboro no setor de histopatologia do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, da UFC. Então, praticamente hoje, a minha vida profissional é concentrada em pesquisa e dentro da pesquisa, a bioestatística ela é um dos meus focos. Por conta disso, a partir de hoje, vamos ingressar um pouco e compreender como essa complexa ciência interage com a saúde, com a biologia, para tomada de decisões, ok? Pois bem, então, sejam bem-vindos a esse módulo de bioestatística. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre a bioestatística descritiva e sobre a classificação de variáveis. E vamos ver que essa aula é fundamental para a compreensão de uma série de conceitos chaves na interpretação e na análise estatística lá na frente das nossas dissertações, das nossas teses e nossos trabalhos de conclusão de curso, residência ou monografia, ok? Bem, então, inicialmente, a bioestatística ela é definida como uma ciência, tá certo? Que tem por finalidade a aplicação da estatística, dos cálculos matemáticos, dos modelos preditivos no campo biológico e médico, certo? A bioestatística ela surgiu como um pilar essencial para o planejamento de ações em saúde. Quando eu digo planejamento de ações em saúde, eu não estou me referindo unicamente a planejamento de ações públicas, mas também hoje nós vivemos num mundo de odontologia e medicina baseada em evidências. Então, o planejamento das condutas clínicas tomadas dentro do consultório também são baseadas em estudos cujo pilar é a análise estatística e comparação de diversos grupos para obter quais seriam os melhores tratamentos para uma determinada condição, para um determinado paciente. Então, essa ciência ela é fundamental para fazermos um planejamento de conhecimento, para que a gente transforme um banco de dados, uma pilha de prontuários, um grupo de análises em conhecimento palpável e utilizável. A bioestatística ela é essencial não apenas no planejamento, mas também na coleta de informações, ok? Quando nós vamos coletar informações, nós devemos inseri-las elas em softwares, por exemplo, de uma forma que ela seja analisável, de uma forma que ela seja palpável e quantificável, Não adianta eu coletar uma pilha de informações e ao final do meu estudo eu não ter como analisar, não ter como contabilizar essas informações. A bioestatística ela é fundamental também nesse planejamento da coleta de dados. Então, antes da gente começar o estudo, a gente tem que saber como nós vamos coletar os dados dos nossos estudos, tendo em vista que se eu coletar de uma forma errônea, eu terei um estudo que está fadado à complexidade de análise, a não ser analisável, ok? A bioestatística também é fundamental na avaliação desses dados, isso aqui a gente vai ver ao longo do nosso curso, e a interpretação dos dados obtidos em uma pesquisa. Assim, a bioestatística é fundamental em todos os tipos de ciências biológicas e ciências de saúde, tá? E indispensável para uma medicina e uma odontologia baseada em evidências, certo? Hoje, cada vez mais, a experiência clínica ela vai sendo substituída pela evidência científica. Não porque a experiência seja menos importante, pelo contrário. Os estudos demonstram que quanto mais experiente é o profissional, maior a probabilidade dele acertar o seu diagnóstico e o seu protocolo terapêutico. Mas quando nós trabalhamos com medicina e odontologia baseadas em evidência, nós potencializamos as chances de essas condutas que nós vamos tomar terem desfecho positivo,
certo? Então, ao invés da experiência de 1, de 2 ou de 3, as evidências elas solidificam muito esse conhecimento, certo? E fazem com que nossas tomadas de decisão tenham uma maior taxa de acertos. E quando foi que a bioestatística ela começou a ser utilizada, né? Com essa finalidade de pesquisa, planejamento, enfim, na área de saúde e nas áreas sociais. Bem, os fundamentos matemáticos que norteiam a bioestatística, eles começaram a ser desenvolvidos há bem mais tempo, certo? Mas eles começaram a ser utilizados com essa finalidade lá no final do século XVII, quando cessada a Revolução Francesa. Lá no final da Revolução Francesa, quando a monarquia ela foi substituída por um sistema de governo democrático, os novos governantes perceberam que a França era um país muito rico, mas que a pobreza não estava homogeneamente distribuída no país e que esse dinheiro estava mal concentrado. Né? Existia muito dinheiro em Paris, muito dinheiro em Versalhes, mas a pobreza ela tinha distribuições diferentes. Então, o que é que eles perceberam? Nós temos que quantificar as necessidades populacionais, sociais, de saúde, segurança, entre outros, para melhor distribuirmos a renda. Então, a partir daí, os conceitos de levantamento de necessidades, né? Levantamento de coleta de dados, para fazer um planejamento em cima dessa coleta de dados, começou a ser utilizado lá no finalzinho do século XVII. Quando foi lá no final do século XIX, quando estávamos adentrando, né, na Idade Contemporânea, finalizando na Idade Moderna, entrando na Segunda Revolução Industrial, esses conceitos eles começaram a ser utilizados não apenas nos planejamentos políticos, mas eles também começaram a ser utilizados em estudos biológicos e na epidemiologia. E no começo do século XX, começou-se a utilizar a bioestatística em estudos médicos e começaram a perceber que as taxas de sucesso dos estudos que tinham análises estatísticas eram superiores aos estudos que não tinham. Isso por quê? Porque a bioestatística ela vai diminuir ao máximo possível a subjetividade de uma observação. Como assim a subjetividade da informação? Bem, se nós pararmos para pensar, nós observamos as coisas da forma que nós queremos observar. Né? A interpretação que nós damos para um achado depende da nossa vontade, depende muito de como somos guiados. Então, se eu trabalho aqui com dois círculos mais ou menos iguais, né, eu percebo que o círculo A é maior do que o círculo B. Só que para um segundo observador, essa diferença pode não ser significante. Diz, olha, para mim os dois círculos são do mesmo tamanho. Certo? Nós vemos que os dois círculos não são do mesmo tamanho. No entanto, as observações elas podem ser diferentes de um investigador para outro. Para diminuir o máximo possível esse viés chamado viés de observação, então a bioestatística ela ganha um peso fundamental nesse processo, tá? A finalidade principal, portanto, da bioestatística é evitar esse viés que nós vamos chamar de viés de observação. O viés de observação e o viés de interpretação estão diretamente interligados e eles estão relacionados à subjetividade durante o desenvolvimento do estudo. O que é que isso significa? Nós vemos o que nós queremos ver, tá? Não é por maldade, mas nós temos a tendência de nos apaixonarmos pelos nossos objetos de estudo, a acharmos que o nosso protocolo terapêutico será melhor ou será tão bom quanto o protocolo padrão. Né? Nós, um pesquisador que quer ver aqueles dois círculos como iguais, os interpretará como iguais. Um pesquisador que vê aqueles dois círculos e quer interpretá-los como diferente, os interpretará como diferente. Tá certo? Então, nesse contexto, para diminuir essa subjetividade, a bioestatística ela vai transformar achados em números. Então, aqui, eu não trabalharei com acho que o círculo A é maior do que o círculo B, mas eu vou trabalhar com medidas numéricas. Eu vou calcular o diâmetro, vou calcular a área, vou calcular o perímetro, ou qualquer outro tipo de medida para transformar isso daqui em uma coisa. Transformar isso daqui, um achado, em um número, ok? Pronto.
A partir do momento em que eu transformar essa observação em um número, eu não tenho muito o que contestar. Quando eu calcular a área do primeiro e ver que nossa, a área do primeiro ela é 30 centímetros quadrados, a área do segundo é 27 centímetros quadrados, não há o que discutir. Notadamente, eu estou observando e estou interpretando que a área do círculo grande ele é maior do que a do círculo pequeno. Então, a bioestatística ela é utilizada nos estudos para diminuir ao máximo essa subjetividade durante esse desenvolvimento. Óbvio, nem tudo é possível você diluir na transformação de um número, mas isso minimiza grandemente a quantidade de vieses de observação e interpretação. Quem tiver condições, né, quem puder assistir esse filme, A Descoberta do Fungo, a história da penicilina, é um documentário do History Channel que ele é muito interessante porque ele traz um pouco disso. Ele foi realizado em uma época em que os estudos eles não contavam com grandes quantidades, né, grandes densidades de análise estatística. E quando o pesquisador ele está fazendo a interpretação lá, ele injeta bactérias no ratinho, tá? E 2 ratos, e um rato recebe o tratamento com penicilina e o outro não. Então a descrição dos resultados é: após 1 hora, os ratinhos estão comendo biscoito. Após 2 horas, o ratinho do grupo 1 está um pouco mais lento. Após 6 horas, o ratinho do grupo 6, do grupo não tratado começa a perder pelos. Então as análises eram muito subjetivas. Esse filme ele é muito interessante porque ele mostra como as pesquisas eram realizadas antes da bioestatística ela assumir um pilar fundamental no desenvolvimento das pesquisas quantitativas. Tá? Isso não diminui a qualidade das pesquisas que foram realizadas no passado, pelo contrário, né? A análise subjetiva é fundamental e nós vamos ver que é necessário achar parâmetros para que eu possa criar formas de mensurar. Então, saber que o animal, por exemplo, ficava mais lento, me leva à ideia de, como é que eu vou transformar isso num número? Vou cronometrar o tempo em que o animal passa dentro de uma caixa andando ou parado. Então, para diminuir esse viés de observação de achar ou não o animal mais lento, eu vou criar um parâmetro quantitativo para poder mensurar esse parâmetro, para tentar então diminuir esse meu viés de observação e meu viés de interpretação, ok? Outra finalidade da bioestatística, portanto, consequentemente, se eu diminuo o viés de observação, se eu diminuo o viés de interpretação, eu aumento a confiança das minhas observações. Então, agora não vai ter mais a discussão entre o pesquisador A e o pesquisador B para saber qual é o círculo que é maior. Eu tenho uma evidência numérica. Ponto. Então, isso diminui drasticamente o questionamento que os pesquisadores tinham com as pesquisas de outras pessoas, de outros pesquisadores que tinham vindo atrás deles. Então, a partir do momento em que eu transformo uma observação qualitativa em um parâmetro quantitativo mensurável, eu diminuo o meu viés de observação, eu diminuo o meu viés de interpretação e, consequentemente, aumento a confiança das minhas observações. E para que isso é importante? Para a tomada de decisão. Se eu só tenho condições de comprar um círculo e eu preciso de um círculo quanto maior, né, para mim, quanto maior, melhor, então eu vou comprar um círculo maior, tá certo? Se eu tenho dinheiro para comprar os 2 círculos, eu vou comprar os 2 círculos, não tem problema, tá? Mas isso entra dentro de um quesito, né, na pesquisa, que seria a sustentabilidade, tá bom? Então, na sustentabilidade de uma pesquisa, eu tenho que levar em consideração que nós não temos condições de executar tudo que nós queremos. Então, a gente vai ter que ir atrás de medidas mais fáceis de mensurar, medidas mais sensíveis de mensurar, e nisso nós vamos entrar logo nos tipos de variáveis, ok? Pois bem, com relação à interpretação aqui desses 2 círculos, foi bem simples, né? Eu vejo que o círculo interno ele é menor do que o círculo externo, ok? Só que esse achado é um achado puramente matemático, né? Quando nós estamos trabalhando com bioestatística ou com
estatística voltada às ciências de saúde e ciências biológicas, eu estou trabalhando com seres vivos. E seres vivos, eles são dotados de uma característica muito interessante, que é a variabilidade. A variabilidade, né, não dos seres vivos, mas a variabilidade das medidas e das respostas desses seres vivos está relacionado ao pressuposto básico na bioestatística, né, que é probabilidade. Né? Então, quando eu vou adotar um protocolo terapêutico que eu fiz baseado em um determinado estudo, eu adotei aquela conduta porque um estudo me mostrou que ela é a mais eficaz, mas aquele paciente, por ser um ser vivo, ele pode responder ou não responder. Quando eu digo que fumo aumenta o risco de câncer de pulmão, por exemplo, isso está relacionado, isso pode ser que não aconteça em algum paciente. Você vai dizer, nossa, mas eu tenho um tio que tem 80 anos e fuma há 60 anos, e ele não tem câncer de pulmão. Então, nas ciências de saúde, nas ciências biológicas, um evento ele pode ou não pode acontecer. Apesar de haver uma grande probabilidade dele acontecer, ele pode não acontecer. Isso porque os seres vivos eles são dotados de variabilidade. Tá bom? E nesse contexto, a bioestatística ela vai ser importantíssima para tentar diminuir essa variabilidade e aumentar a confiança das observações. Ok? Um dos casos, né, que mais utilizou a bioestatística em suas pesquisas foi o Mendel. Né? Quando ele cruzou as ervilhas amarelas com as verdes, né, ele observou que todas as ervilhas surgiram amarelas. Quando ele cruzou elas entre si, ele observou que 3/4 das ervilhas nasciam amarelas e 1/4 voltou a nascer verde. Então, Mendel ele transformou achados biológicos e observações em números matemáticos. Né? Então, é um dos exemplos dos primeiros usos da bioestatística nas ciências biológicas, nas ciências de saúde, né, que levou à descoberta do DNA. Ok? Beleza. E quando a gente trabalha com bioestatística, nós trabalhamos com confiança. Tá? Nós sabemos que todos os seres vivos eles são dotados de variabilidade, mas eu preciso tomar condutas terapêuticas que tenham a maior probabilidade de darem certo. Ok? Eu preciso tomar condutas terapêuticas que tenham a maior possibilidade ou que tenham a menor possibilidade de dar errado. Então, normalmente na bioestatística, nós trabalhamos com nível de confiança de 95%. Não é baixo o suficiente para pormos em risco a vida das pessoas, mas também não é alto o suficiente para que todo mundo tenha que responder da mesma forma. Até porque nós vimos que, como somos dotados de variabilidade, não vamos todos responder da mesma forma. Ok? Então, quando a gente pensa em 95% de confiança, temos que pensar que não podemos ser desconfiados demais dos nossos dados, que é quando teríamos uma confiança muito baixa, mas também nós não podemos acreditar 100% nos nossos dados, tá certo? Porque eles podem não responder, não ter a mesma resposta em um estudo realizado na Finlândia, um estudo realizado na Rússia, um estudo realizado nos Estados Unidos. Enfim, cada país, cada estudo, ele vai ter uma forma diferente de desfecho, ok? Então, a partir de agora, esse 95% de confiança vai ser um valor numérico crucial para definirmos nossas análises estatísticas, ok? Então, toda vida que eu falar a partir de agora de qual o limite de confiança que nós vamos utilizar para a tomada de decisão, nós vamos utilizar um limite de confiança de 95%, ok? Vamos aqui dar um exemplo, tá? Quem aqui assistia Chaves, lembra, né, que o Godinez, ele desenhou um tabuleiro de xadrez para principiantes, né, que tinha 4 quadradozinhos, né, 2 pretos e 2 brancos. Quem joga xadrez sabe que seria impossível jogar xadrez com um tabuleiro desse, mas tudo bem. Se eu pego aqui 16 bolinhas e jogo essas bolinhas nesse tabuleiro, e essas bolinhas e esse tabuleiro não tem nada de especial, elas se distribuem aleatoriamente, tá? Ok, tudo bem. Agora,
bolinhas especiais, né? Eu dividi em bolinhas azuis e bolinhas amarelas. Quando eu jogo essas bolinhas azuis e amarelas no tabuleiro, eu percebo que boa parte, né, são todas as bolinhas amarelas, elas ficaram distribuídas nos quadrados brancos. E as bolinhas azuis, elas ficaram distribuídas nos quadrados negros, né? Então, a gente começa a perceber que existe algo estranho. Que essa distribuição, ela não foi aleatória. Okay? Essa distribuição, ela parece que me mostra que existe uma forte tendência das bolinhas amarelas caírem nas casinhas brancas e das bolinhas azuis caírem nas casinhas negras, ok? Aí a gente, quando vê essa observação, quando a gente vê esse achado, é isso que a estatística ela vai me ajudar a interpretar. Qual é a probabilidade deste evento acontecer de forma aleatória? Nós vimos antes que a distribuição das bolinhas azuis, no geral, foi totalmente aleatória, né? Caiu mais ou menos 4 em cada um, não teve preferência de nenhuma bolinha por nenhum local. Quando a gente trabalhou com bolinhas de cores diferentes, nós vimos que as bolinhas amarelas, elas caíram e se concentraram em uma coloração, enquanto as bolinhas azuis, uma coloração diferente. Então, na estatística, nós vamos calcular a probabilidade deste evento acontecer aleatoriamente, ok? E quando eu penso em probabilidade P, é justamente daí que vem o conceito do valor de P, ou do valor de significância. Então, o valor de P, ou valor de significância, ele calcula a probabilidade daquela distribuição ter se dado ao acaso, ok? Quando eu calculo a probabilidade dessa distribuição ter se dado ao acaso, eu estou verificando então se aquela distribuição, se aquela diferença ela é estatisticamente significante ou não. Como assim? Vamos lá. Qual é o ponto de corte que nós vamos utilizar, né, para adotar a confiança dos nossos estudos? Nós vimos que é de 95%. Um ou outro estudo utiliza 99% e praticamente hoje em dia nenhum estudo a mais utiliza 99,9% de confiança. Quando formos ver a aula de cálculo amostral, a gente vai entender por que nós utilizamos, né, pelo princípio de sustentabilidade de uma pesquisa, nós utilizamos 95% de confiança. Mas tudo bem. Vamos lembrar então que a confiança que eu vou adotar é de 95%, certo? Beleza. Se eu transformar 95% em casas decimais, em um número, né, decimal, vai dar 0,95. Se eu tenho 0,95% de confiança, eu aceito variações de até 0,05. Vamos pegar agora e transformar a confiança no contrário, tá? 95% de confiança significa 5% de desconfiança. Esse 5% de desconfiança, se eu for transformar em decimal, vai dar 0,05. Pois pronto. P menor do que 0,05 será o ponto de corte que nós vamos adotar para considerar uma diferença significante ou não. Porque o que acontece? Como a estatística ela me calcula a probabilidade desse evento acontecer de forma aleatória ou não, toda vida que eu tiver um valor de P, esse valor de P vai estar me dizendo qual é a probabilidade daquela diferença que eu estou encontrando de ocorrido aleatoriamente ou não. Então, por exemplo, digamos que eu pego aqui um grupo de 30 pessoas, tem 15 homens e 15 mulheres, e eu calculo a altura dos homens e a altura das mulheres. Beleza, não estou dizendo quem é mais alto do que quem, mas eu calculei a média de altura dos homens e a média de altura das mulheres. E minha pergunta é, existe diferença na média de altura dos homens em comparação à média de altura das mulheres? Beleza, aplico um teste estatístico. Esse teste estatístico me dá um p-valor de 0,03. Esse p-valor de 0,03, o que é que ele está me dizendo? Leigamente, nossa, existe diferença estatística entre a altura dos homens e das mulheres. Mas por quê? Porque o p-valor está me mostrando que a probabilidade de uma diferença entre a altura dos homens em relação à altura das mulheres ter se dado ao acaso ou ter se dado aleatoriamente é apenas de 3%. Como isso é menor do que o ponto de corte que nós definimos, que é 0,05, então eu assumo que aquilo ali
não se deu ao acaso. Por quê? Porque a probabilidade de ter se dado ao acaso é muito pequena, é menor do que o que nós assumimos, que é 0,05. Então, eu assumo que existe diferença entre a média de altura dos homens e a média de altura das mulheres, porque a probabilidade daquela diferença ter se dado ao acaso é menor do que o que eu posso aceitar. Então, eu estou afirmando que existe diferença significante entre a média de altura dos homens e a média de altura das mulheres. Então, vamos pegar aqui a glicemia. Eu calculei aqui a glicemia, tá? Peguei dois grupos, glicemia das mulheres, ok? E a glicemia dos homens. Calculei essas duas glicemias, né? A média das mulheres e a média da glicemia dos homens, beleza? E apliquei um teste estatístico. Esse teste estatístico me deu um p-valor de 0,08. O que é que significa? Isso significa que a probabilidade da diferença que foi encontrada na glicemia das mulheres em comparação dos homens ter se dado ao acaso, essa probabilidade, olha, é de 8%. A probabilidade dessa diferença ser ao acaso é de 8%. Esse 8% é muito maior do que os 5% que nós definimos. Certo? Então, como a probabilidade da diferença desses dois grupos ter se dado ao acaso é maior do que o que a gente pode aceitar, então nós assumimos que essa diferença ela não é significante, porque o acaso parece ser mais viável do que o não acaso. Tá? Calculei agora, então, um valor de P, peça outro grupo populacional, esse P-valor deu 0,02, 0,015. Isso significa que a probabilidade da diferença desse grupo com esse grupo ter se dado ao acaso é muito pequena, é só de 1,5%. Então, essa diferença não ocorreu ao acaso. Essa diferença ocorreu por algum motivo. Eu não sei qual é o motivo. Os pesquisadores é quem vão ter que discutir o porquê que as mulheres tiveram a glicemia diferente dos homens. Mas como a probabilidade dessa diferença ter se dado ao acaso é muito pequena, então eu assumo que ela não se deu ao acaso. Se ela não se deu ao acaso, essa diferença ela é significante, tá? Ou estatisticamente significante. Então, o p-valor ele vai me calcular a probabilidade daquela diferença ter se dado ao acaso. Toda vida que o p-valor, portanto, ele é menor do que 0,05, que foi o ponto de corte que nós definimos, significa que aquela diferença não é ao acaso. Aquela diferença é significante. Toda vida que o p-valor for igual a 0,05 ou maior, significa que provavelmente aquela diferença ela se deu ao acaso. Se ela se deu ao acaso, então ela não é significante, ok? Então, dessa forma, nós vamos interpretar os valores de P. Então, a partir de hoje, esse P menor do que 0,05 é um dos números mais importantes para as nossas pesquisas. Por quê? Porque ele é quem vai definir se o meu tratamento A é melhor do que o B. Por quê? Se eu pego lá o tratamento A, tá bom? Peguei aqui o tratamento A. E esse tratamento A me deu uma taxa de sucesso de X%. Vocês vejam que eu não estou ainda dando números, né? E comparado com o tratamento B. Esse tratamento B me deu uma taxa de sucesso de Y%. Quando eu calculo um p-valor dessa comparação, esse p-valor deu 0,100. Isso significa que a probabilidade daquela diferença entre o tratamento A e B ter se dado ao acaso é de 10%, bem maior do que os 5% que nós assumimos. Se essa probabilidade dessa diferença entre esses dois tratamentos ter se dado ao acaso é tão alta assim, então essa diferença muito provavelmente ocorreu ao acaso. Então não é porque o tratamento A é diferente do B, na verdade aquilo ocorreu ao acaso porque o meu p-valor está me mostrando isso. Tá bom? Mas aí eu pego agora um tratamento B e comparo o tratamento B com o tratamento C. O tratamento C, ele me deu uma taxa de sucesso de Z%. Tá? Então, esse tratamento B, ele tem uma taxa de sucesso diferente do tratamento C. Quando eu calculo a análise estatística, né, apliquei um teste estatístico, esse teste estatístico me deu um p-valor foi igual a 0,047.
Tá? 0,047 é menor do que 0,05. Se esse 0,047 é menor do que 0,05, significa que a probabilidade da diferença de taxa de sucesso do tratamento C para o B ter se dado ao acaso é menor do que 5%. Se a probabilidade dessa diferença ter se dado ao acaso é menor do que o que eu posso aceitar, então essa diferença não se deu ao acaso. Significa que essa diferença é estatisticamente significante, tá bom? Então, se o p-valor de 0,049, ela é significante. Se o seu p-valor de 0,0499, dependendo do número de casos que você vai adotar, ele ainda vai ser significante. Mas, se seu p-valor deu 0,050, essa diferença ela não será significante, porque nós trabalhamos com p-valor menor e não p-valor menor ou igual a 0,05, ok? Beleza. Então, o que é que normalmente nós queremos nas nossas pesquisas, né? Normalmente nós queremos que o p-valor seja estatisticamente significante, né? Que esse p-valor ele seja assim, né? Que o círculo menor seja significativamente menor do que o círculo maior. Normalmente é isso que nós objetivamos numa pesquisa, tá bom? Um tipo de pesquisa que nós chamamos de pesquisas, né? Estudos de superioridade. O estudo de superioridade, ele é um estudo que ele é baseado na premissa de que seu tratamento ele tem que ser superior ao tratamento que já existe. Ok? O estudo ele pode ser de superioridade ou o estudo ele pode ser de não inferioridade. Ok? Existem estudos em que eu quero um tratamento superior ao que já existe. E existem estudos em que eu quero que o meu tratamento seja, pelo menos, ele não é inferior ao que já existe. Qual a diferença entre eles? Tá? A diferença entre eles é porque, normalmente, esses estudos de não inferioridade, eu vou testar um determinado protocolo que ele é, digamos, menos invasivo do que o protocolo padrão. Então, digamos que eu estou testando tomografia com contraste e eu quero verificar a taxa de eficácia diagnóstica de uma determinada condição baseada na ultrassonografia. A ultrassonografia ela é menos invasiva. Se a ultrassonografia pelo menos não for inferior à tomografia, isso já é um sucesso, porque eu estou utilizando um método menos invasivo para diagnosticar uma condição com a mesma taxa de sucesso. Então, aqui, nesse tipo de estudo, normalmente eu não quero que dê diferença entre os métodos que nós estamos testando. Eu quero que a taxa de eficácia do meu tratamento A seja igual ao do tratamento B. Por quê? Porque o tratamento A tem alguma outra coisa que é melhor do que o tratamento B. Já no estudo de superioridade, não. Eu quero que seja melhor. Eu quero que o meu estudo seja superior ao que já existe na literatura, que já existe definido na literatura. Beleza?